Paz do Senhor para a igreja. Muito feliz de estar aqui nessa noite, no culto do amigo, nessa terça-feira. Pode sentar, irmãos. Deus colocou uma palavra muito profunda no meu coração, eu queria compartilhar com vocês, porque eu creio que Deus vai falar nessa noite, amém? A palavra de Deus, eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Hoje é o culto do amigo, nós vamos falar de dois personagens, né, que foram amigos de Jesus na passagem aqui pela terra. E eu quero encorajar os irmãos nessa noite a viver uma experiência nova com Deus. Porque às vezes a gente é chamado, a gente vem no culto, a gente vem no culto de terça, a gente vem na consagração. Mas às vezes a gente não consegue, a gente fica como mero espectador, às vezes, da experiência dos outros. E Deus te convida nessa noite a viver uma experiência diferente com Ele. A verdade é que Deus nos chama para sermos testemunhas daquilo que a gente vive, daquilo que a gente presencia diariamente na nossa vida. Mateus 14, versículo 22. Tá um barulho nesse retorno aqui. Pum. Obrigado, irmão. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. E logo Jesus fez o quê? Ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, que seria no Mar da Galileia, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando, já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa é uma história muito conhecida dos irmãos, né, que é uma passagem que Pedro anda por cima das águas. Basicamente isso. É o que a gente costuma ouvir na igreja, na escola dominical, né, que Jesus vem caminhando, Pedro pede, ele desce do barco e vem caminhando sobre as águas, mas chega uma parte que ele afunda. Porém, lá no versículo 22, na Bíblia, eu fiz alguns estudos, procurei algumas partes e, sinceramente, eu não encontrei alguma passagem, algum acontecimento onde Jesus ordena, onde Jesus tem que levantar a autoridade e ordenar que os discípulos façam alguma coisa. Porque, geralmente,
os discípulos, nessa ocasião, para ele ter ordenado, houve de repente, uma certa relutância. Talvez o mar da Galileia, talvez o vento, naquela ocasião, eles, pescadores, né, experientes que eram, talvez eles sabiam que não seria o melhor dia, o melhor momento para se navegar. Mas Jesus levanta com a sua autoridade e ordena. Bota no 22. E Jesus ordena que os discípulos naveguem até o outro lado do mar da Galileia. Eles eram pescadores experientes e sabiam que naquele momento talvez o mar não estava muito favorável para esse acontecimento. Só que os propósitos de Deus naquele momento não visualizavam a força do vento, a força da água e as condições climáticas. A verdade é que Deus fazia um convite para os discípulos a viver um momento que talvez, para Pedro, seria a experiência mais extraordinária fisicamente, talvez de todo o seu momento, que foi andar sobre as águas. Deus insiste com os discípulos para que eles façam isso. Talvez os discípulos devem ter pensado: Jesus, você vem comigo? O Senhor vem com a gente? Não, eu não vou com vocês não. Eu vou orar e vocês vão sozinhos. Os discípulos, claro, obedientes, foram atravessar o mar da Galileia. Às vezes o medo paralisa a gente de uma forma que, às vezes, Jesus até dá uma ordem para a gente para cumprir um propósito, para cumprir uma finalidade, para viver talvez a maior experiência da nossa vida. Talvez naquele momento, talvez naquele período conturbado que a gente passa. Só sei que quando foi na 4h da noite, que foi entre 3 da manhã e 6 da manhã, o vento estava muito forte, as águas com certeza batendo, o barco quase virando, e Jesus aparece andando sobre as águas. Olha o propósito de Deus para a vida dos discípulos. Viver uma experiência pessoal, porque apesar de ter sido em grupo, cada um viveu uma experiência pessoal ali com Deus. Talvez Pedro tenha sido até mais ousado, porque na ocasião, Pedro pede para ir ter com Jesus. E Jesus autoriza que Pedro venha. Vem, Pedro, pode vir. Ele rapidamente pula e vai ter com Jesus. Só que no meio daquela, vamos colocar, naquela situação meio confusa de vento, de mar, ele sentiu medo, e a Bíblia é clara e diz que ele começou a afundar. Pedro sabia nadar. Pô, se ele ficou com medo, se o mar estava revolto, por que ele não voltou nadando? Por que talvez ele não nadou e voltou? Jesus fala para ele: não tenha medo. O medo às vezes paralisa a gente de uma tal forma que faz a gente retroceder. E às vezes esse retrocesso, ele impede a gente de ter uma experiência
extraordinária com o nosso Deus. O medo impede de você acessar talvez a sua bênção. A verdade é que ter fé para viver o extraordinário de Deus, a gente precisa ter fé. E ter fé é olhar para Jesus e não olhar para a tempestade. Ter fé é olhar para Jesus quando tudo estiver desfavorável. Quando o tempo não estiver bom. Pedro olhou para Jesus, porque ele podia ter voltado. Eu já voltei, eu já tive medo em situações que eu não consegui esperar até o momento final e precisei voltar. Hoje eu vejo que eu não acessei, de repente, um momento, talvez um momento ímpar com Deus, porque eu retrocedi e não vivi aquilo que Deus planejou para mim naquele momento. A verdade é que fé a gente tem que ter. A fé é não retroceder. É olhar para Jesus quando tudo estiver desfavorável. Lá em 1 Coríntios 15:58 está escrito que: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. A fé nos dá acesso a viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Fé é ser guiado por uma voz na escuridão. Quando tudo está desfavorável, e a Bíblia diz isso e a gente prova. Lázaro estava morto, com os pés amarrados, com as mãos amarradas e com um pano sobre a sua cabeça. Ele não enxergando nada na sua frente. Ele estava com o pé amarrado, mão amarrada, estava tudo escuro. Que Lázaro chegou na porta do sepulcro. Ele só foi ouvindo: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! E ele veio pulando, pulando, pulando. Talvez você esteja vendado diante das circunstâncias da sua vida. Talvez a gente esteja amarrado diante dos nossos problemas. Mas a mesma voz que chamou a Pedro para viver algo extraordinário é a mesma voz que te chama nessa noite. A mesma voz que chamou Lázaro para fora do sepulcro é a mesma voz que te chama nessa noite. E essa mesma voz que vai te tirar dessa situação. A verdade é que, quando a gente começa com a nossa fé a ter experiência com Deus, a gente passa de ser espectadores, de repente, da experiência dos outros. A gente passa de espectadores da experiência dos nossos irmãos e passa a ter a nossa própria experiência com Deus. Imagina a experiência de Lázaro, o quanto aquilo firmou a fé dele. Lázaro volta à vida amarrado, e aquela voz: Lázaro, vem para fora! E ele é guiado por aquela voz. São experiências extraordinárias. E eu fiquei me perguntando hoje, tantos personagens bíblicos, tantas experiências
extraordinárias que eles viveram. E eu pedi a Deus que eu pudesse acessar, ter essa fé de esperar o momento certo, esperar a hora certa. O que Saulo viu naquele momento no caminho de Damasco? O que Paulo viu ali, que ele se ajoelhou e falou: considero tudo como perda? O que João viu na ilha de Patmos? Que experiência foi essa? Porque a gente lê, a gente de repente até prega sobre isso, mas o que João viu na ilha de Patmos? A ponto dele, assim, cair como morto. Quem estava naquela fornalha? Quem estava naquela fornalha que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais? Os seguranças que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro morreram ao abrir a fornalha. Porém, nem a roupa deles queimaram. Quem estava naquela fornalha? Quem é esse Deus que está aqui nessa noite? Que experiência que a gente tem para contar nessa noite? A experiência foi a de Saulo, no caminho de Damasco? A experiência foi de Sadraque, Mesaque e Abednego? A experiência de Lázaro, que ouviu a voz de Deus e mesmo sem enxergar, ele seguiu a voz de Deus até a beira do túmulo? Quem estava lá na cova dos leões, junto com Daniel? Às vezes a gente prega, às vezes a gente conversa na célula. Eu vim na célula essa semana, não costumo vir, mas vim essa semana. A gente prega, a gente conversa, mas lá no fundo, será que a gente talvez teria coragem de viver tudo aquilo que eles viveram? A experiência, quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente sai daquele lugarzinho raso que a gente fica, do culto de terça, do culto de domingo, e a gente passa a ter o cristianismo como filosofia de vida, não mais como uma religião, não mais como, vou chegar, tenho que sair cedo do trabalho porque eu tenho que ir para a igreja. Deus tem experiências novas para você nessa noite. Deus não te chamou para ficar aí sentado ouvindo a gente falar. Deus não te chamou para ouvir o meu testemunho, para dizer que foi uma semana conturbada, mas Deus foi bom e me abençoou. Ele nos encoraja essa noite a termos experiência com Ele. Testemunha. Eu estava lendo algumas coisas, e testemunha, de fato, ela não fala do que ela viu. Ela fala do que ela viveu e o que ela experimentou. O que Paulo viveu? O que Estevão viveu? O que Daniel viveu? Que eles experimentaram uma verdade tão profunda, uma experiência tão profunda com Deus, a ponto de se entregar por aquilo ali, se entregar para Ele. Deus te chama nessa noite para ter experiência com Ele. Pedro, ele começou a afundar, e ali a gente aprende, pelo menos eu, que ao começar a afundar, ele não olha para trás, ele simplesmente, se esbraveja de uma forma para que Jesus o socorresse.
E talvez ele estava com medo ali naquele momento, medo a ponto dele afundar. E esse acontecimento bíblico, ele foi única e exclusivamente para os discípulos terem experiência, viverem essa experiência, porque quando Jesus levanta Pedro e caminha sobre as águas com ele e sobe em cima do barco, o vento e o mar naquele momento ele cessa. Quer dizer, houve uma situação apropriada. Jesus ele criou uma situação para os discípulos poderem acessar o extraordinário de Deus. E eu finalizo aqui, irmãos. A situação que você está vivendo, a situação que você está passando nessa noite, nada mais é do que o propósito de Deus para você viver o extraordinário dele nessa noite. Tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem passado, é para a gente poder experimentar alguma coisa a mais de Jesus. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito absurdo na mão de Deus. Jesus tinha um propósito de madrugada, em um barco, no mar da Galileia, com os discípulos e com o Pedro. Será que Pedro foi a mesma pessoa depois daquele acontecimento? Será que depois do encontro de Saulo, será que Saulo foi a mesma pessoa? Deus te chama hoje para ser o extraordinário, para viver o extraordinário. Deus te chama hoje para ser uma pessoa diferente. Deus te chama hoje e te diz que quer que você viva esse extraordinário. Que deixamos hoje de ser mero espectadores das bênçãos dos nossos irmãos, das experiências dos nossos irmãos. Eu vi uma frase outro dia que me chamou muita atenção. A essência de Deus é abençoar. Então, de repente, a gente não precisa, a gente talvez tenha que pedir o que o nosso coração anseia. Mas melhor do que ser abençoado é ter comunhão com o nosso abençoador. Amém? Nessa noite eu agradeço a oportunidade, passar para a nossa irmã Silma, e eu espero que Deus tenha falado com você do jeito que falou comigo.